Olá amigos, olá amigas. Vamos hoje dar início a um estudo de Direito Processual Civil e nossas aulas com base então no novo Código de Processo Civil. Bom, para iniciarmos vamos tratar um pouco de organizarmos as ideias que teremos aqui no nosso curso. Nós temos inicialmente que cuidarmos de uma parte geral, a teoria geral do processo. O novo Código de Processo Civil traz expressamente a previsão, na verdade, um lembrete para a gente de que qualquer estudo deve partir da Constituição. E o direito processual civil também parte da leitura da Constituição. Nós devemos compreender bem o modelo constitucional de processo que foi adotado em nosso país, cuja base é exatamente a Constituição Federal. Então nós faremos nosso estudo a partir desta Constituição, desta nossa Constituição Federal, e entraremos no estudo da teoria geral do processo, então, por meio daí, e passaremos a verificar os institutos básicos do processo, os institutos fundamentais do processo, que são jurisdição, ação e processo. Feito este estudo, aí sim, entraremos no estudo do processo, na sua vertente em procedimento, veremos os procedimentos no processo civil, veremos também, então, recursos, veremos execução, e aí teremos uma boa ideia geral de como funciona o direito processual civil do nosso país, a ponto de preparar-nos para esse desafio. Vamos, então, começar. Direito processual civil. O que é, esta parte do direito que nós estaremos, a partir de agora, estudando? Vamos definir rapidamente. A gente pode dizer que o direito processual civil é um conjunto de normas, um conjunto de regras e princípios que regem a chamada jurisdição civil. O que é jurisdição civil? Jurisdição civil é aquela atividade ou função do Estado de solucionar conflitos de interesses por meio da aplicação do direito material a um caso concreto, a fim de alcançar, então, a pacificação social, certo? Então, o direito processual civil nada mais é do que um ramo do direito público. E por que a gente fala que é ramo do direito público? Porque prevalecem aqui regras obrigatórias, regras cogentes. Então, nós encontraremos uma ou outra regra dispositivo, uma regra que pode ser afastada por vontade das partes, mas a grande maioria das normas processuais são obrigatórias. Então, ramo do direito público que trata das regras e dos princípios que regem a nossa jurisdição civil, tá certo? Bom, como que é organizado o processo civil? Ele é organizado, disciplinado, interpretado conforme valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, tá? Valores e normas fundamentais que estão na nossa Constituição, mas também ele é disciplinado pelo Código de Processo Civil e também por leis processuais outras, que a gente diz leis processuais extravagantes. Bom, isso é tudo lembrado logo na abertura, no primeiro artigo do Código de Processo Civil. Portanto, a legislação processual civil é composta pela Constituição, pelo Código de Processo Civil e pelas demais leis processuais. A nossa Constituição Federal é, como já dito, o núcleo da nossa ordem jurídica e é com base nela e dela decorrem todas as demais normas jurídicas do país. Podemos dizer, então, em resumo, que a nossa Constituição, basicamente, no que se refere à jurisdição, ao poder jurisdicional, ela cria estruturas de poder, e aí nós vamos falar também do poder, isso vai acontecer também no poder executivo, no poder legislativo. Então ela vai criar estruturas de poder no judiciário, para o poder judiciário, para o poder legislativo, para o poder executivo, e vai também trazer normas gerais sobre como essa estrutura funciona. Agora, destacando apenas o poder judiciário, destacando apenas o direito processual, vamos pensar no seguinte: Constituição, faz o quê? Ela cria aquela estrutura. Então nós vamos ver lá, ao examinarmos a Constituição, que nós temos a criação, uma divisão de 5 justiças, que é a justiça militar, do trabalho, eleitoral, justiça federal e justiça estadual. Além disso, ela cria os órgãos jurisdicionais de cúpula, falando de Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, faz a previsão dos demais
órgãos jurisdicionais que serão criados pelas constituições dos estados, né, falando do Tribunal de Justiça, juízos de direito, fala dos juízes e tribunais federais e dos demais ramos que nós mencionamos, militar, eleitoral e do trabalho. Bom, além disso, ela traz princípios diretivos que orientam a atuação do Estado, inclusive no que se refere à administração da justiça. Fixa também objetivos que devem ser perseguidos pelo Estado em geral, o que deve ser também observado na gestão do Poder Judiciário. E estabelece regras gerais, básicas em diversas áreas do direito, inclusive, como já dito, no direito processual. Portanto, a gente pode falar um direito constitucional processual. E o que é isso? Direito constitucional processual. É um conjunto de normas de direito processual que se encontram na Constituição Federal. Então, a gente verifica na Constituição normas de natureza processual. Aí, nós também vamos verificar na Constituição o que alguns denominam de direito processual constitucional, que nada mais é do que um conjunto de normas que regulamentam a chamada jurisdição constitucional. O que é esta jurisdição constitucional? São as ações constitucionais, ou seja, mecanismos expressamente previstos na nossa Constituição para a solução de controvérsias. Então, nós temos algumas ações ou processos, relações processuais que são descritas na Constituição. As ações constitucionais ou remédios heróicos como mandado de segurança, habeas data, ação direta de inconstitucionalidade, habeas corpus e outras. Então nós temos também ali um conjunto de instrumentos do processo previstos expressamente na Constituição, os quais são chamados, então dão origem àquele chamado direito processual constitucional. O inverso, direito constitucional processual, na verdade, são aquelas normas fundamentais que dão base ao nosso processo civil. É como se fosse uma parte mais geral da Constituição. Bom, logo no início, a Constituição Federal, no seu preâmbulo, ela já vai dizer para a gente que o Brasil assegurará, direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos da nossa sociedade. E aí diz a Constituição, nossa sociedade que é fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e na ordem internacional com a solução pacífica das controvérsias. Então vejam que o preâmbulo já traz diversos valores que têm sim conteúdo jurídico, isso que está no preâmbulo tem valor jurídico, deve ser considerado pelo intérprete ao então fazer a análise de todas as demais normas do nosso ordenamento, inclusive a própria Constituição. E olhando o preâmbulo nós verificamos que é destacada a ideia de solução pacífica dos litígios. Isso tanto os litígios internos quanto os litígios da ordem internacional. Ora, esta base pacífica de litígios, portanto, essa solução pacífica de litígios é uma das bases da nossa sociedade, conforme expressamente consta da Constituição. Para isso, para que a gente alcance na ordem interna, essencialmente, esta solução pacífica de litígios, com o objetivo, inclusive, de harmonizar a sociedade, a Constituição adota expressamente e em alguns momentos nós vamos ver daqui a pouco, implicitamente, diversos princípios constitucionais. Então vamos agora fazer o estudo dos princípios constitucionais que são aplicáveis ao nosso processo, ao nosso direito processual. Tá? Só para fechar e fazer de novo essa ligação, nós verificamos que a base do nosso direito processual é a Constituição, que ela traz valores, mas não só valores, ela traz um verdadeiro modelo constitucional que é, então, identificado por meio desses valores previstos na Constituição, por meio da estrutura estática, vamos dizer assim, de órgãos do Poder Judiciário e também por aquela parte dinâmica desse sistema, que é exatamente a previsão desses princípios constitucionais que dão, inclusive, margem às demais regras que nós vamos estudar
no processo civil, tá bom? Então vamos ver agora, meus amigos e minhas amigas, os princípios constitucionais do nosso direito processual. Para começar, primeiro princípio é o que eu falo de princípio da porta aberta, o princípio que escancara as portas do Poder Judiciário, que abre as portas, que mantém essas portas abertas para todos. O primeiro princípio é o princípio do acesso à justiça, por alguns também chamados de princípio do acesso à ordem jurídica justa, ou então princípio do acesso à tutela jurisdicional do Estado, ou simplesmente princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, o princípio do acesso à justiça está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, artigo 5º, inciso 35, além disso, no artigo 3º do novo CPC, do novo Código de Processo Civil. Bom, o que diz o princípio do acesso à justiça? Ele determina que a lei não poderá excluir, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Quer dizer que o legislador não pode criar embaraços ao acesso à jurisdição, não pode criar embaraços ao acesso ao Poder Judiciário. Toda lesão ou ameaça de lesão a qualquer direito poderá ser levado ao Poder Judiciário. Isso significa que as pessoas possuem o direito fundamental, por outro lado, de obter do Judiciário também uma resposta a qualquer requerimento apresentado para fim de atuação da jurisdição. Então, se você apresentar um pedido ao Poder Judiciário, ao juiz, ele deve também responder. Nós vamos ver aqui mais adiante um outro princípio correlato a esse virá, que é exatamente o princípio da indeclinabilidade, ou seja, o juiz não pode declinar de decidir, não pode se negar a decidir. Por quê? Porque isto é também direito fundamental das pessoas, quer dizer, ela não tem só o direito de levar, evidentemente, a sua questão, o seu processo ao judiciário, né? Mas ele tem também o direito de obter uma resposta do judiciário, senão uma coisa não significaria nada sem a outra. Pois bem, o Poder Judiciário, então, deve responder a tudo e o legislador, por outro lado, não pode retirar do Judiciário esse poder de apreciar qualquer lesão ou ameaça de lesão. Daqui surgem algumas questões, tá? A primeira questão que a gente poderia examinar, qual é, então, o problema, se é que existe, no que diz respeito à lei da arbitragem? Em outras palavras, a lei da arbitragem, ela é constitucional? O que é a lei da arbitragem? É a lei que permite que partes que estejam com algum problema ou que possam vir a ter algum problema jurídico, elas podem, desde logo ou no futuro, estabelecer que aquele problema, aquele conflito de interesses será solucionado por meio de um árbitro. E isso, segundo a lei da arbitragem e o do Código de Processo Civil também, isto afasta o Poder Judiciário, afasta a jurisdição de poder solucionar aquela lide. Quer dizer, se você combinou com alguém que aquele problema será solucionado por árbitro, por arbitragem, o Poder Judiciário não poderá reexaminar a justiça dessa decisão, não poderá reformar, alterar o que o árbitro disse. Isso não afasta o Judiciário de um determinado problema de lesão ou ameaça de lesão de direito? Sim. Pensando de uma forma muito direta, muito rigorosa, sim. Mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a arbitragem não é inconstitucional, ou seja, ela é constitucional, está de acordo com a Constituição e por vários motivos, dentre eles o Poder Judiciário, ou seja, a jurisdição controlará também os limites daquela arbitragem, controlará qualquer nulidade de desrespeito, portanto, a princípios fundamentais de garantido no devido processo legal também ali no procedimento arbitral. E, além do mais, a arbitragem foi criada apenas para direitos disponíveis e que possam ser, portanto, pelas próprias pessoas reduzidos por vontade delas. Elas podem abrir mão daquele direito, logo elas podem também querer que aquele direito seja solucionado por meio de um terceiro, por meio de um árbitro. Então, primeira questão, arbitragem. Apesar do Poder Judiciário não poder intervir na justiça dessa decisão, o Supremo já decidiu que não há inconstitucionalidade a respeito, tá bom? E uma segunda questão que eu queria trazer para vocês é relacionada a este princípio do acesso à justiça,
a questão que diz respeito ao esgotamento das vias administrativas. Ou seja, se você está discutindo administrativamente ainda um direito seu, você pode ou não pode ir para o judiciário? Sim, você pode. Não é obrigatório você esgotar toda a via ou as vias recursais existentes para aquele processo administrativo seu. Basta você ter uma resistência específica que caracterize o seu interesse, ou seja, a sua necessidade de se socorrer do judiciário, que aí já você poderá se valer da jurisdição, ou seja, poderá ajuizar uma ação. Em outras palavras, para deixar mais claro, não é obrigatório o esgotamento das vias administrativas para que você ingresse com uma ação perante o judiciário. Basta você simplesmente demonstrar a necessidade de superar algum óbice, alguma ameaça de lesão ou lesão efetivamente ao seu direito. Tá certo? Bom, vamos para o segundo princípio, o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, ele está no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, princípio do devido processo legal. Então vamos lá. O que é o princípio do devido processo legal? É aquele que determina que ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem este chamado devido processo legal, ou seja, sem a observância de um determinado modelo de processo pré-estabelecido por princípios e regras constitucionais e legais. Quer dizer, o nosso sistema jurídico pré-estabelece um regime, um modelo de processo, e este modelo de processo, que também observa os princípios fundamentais, as garantias e os direitos fundamentais das pessoas, ele deve ser obrigatoriamente respeitado, sob pena de nulidade do processo. Este princípio nasce lá atrás, na época da Magna Carta, em 1212, é muito fortemente acolhido e presente, principalmente nos países de common law, que dele decorreram ali dessa origem da Magna Carta, mas também em outros países como os nossos de civil law, ele tem ganhado cada vez mais espaço, inclusive no que se refere à sua dupla significação, ou seja, esse princípio ele é compreendido em dois sentidos. Um é esse sentido processual que nós vimos, ou seja, o princípio diz respeito a garantias e ao regramento legal que deve observar o procedimento para que sejam atingidos os bens ou a liberdade das pessoas. Este é o devido processo legal na sua vertente processual. Existe também o outro significado que é o do princípio, que é chamado então de princípio do devido processo legal, material ou substantivo, que significa o seguinte: tanto a elaboração quanto a interpretação das normas jurídicas, elas devem observar os direitos fundamentais e guiarem-se por critérios de justiça, de proporcionalidade e de razoabilidade. Isso é um limite ao legislador, ou seja, não se podem fazer leis absurdas, que não sejam razoáveis, que sejam desproporcionais quanto às tutelas e ofensas a bens jurídicos que ela atinja. Portanto, é um princípio que garante a todos nós um determinado limite também à atuação do legislador. Mais do que simplesmente aquilo que está expressamente na Constituição, implicitamente nós também temos ali, e para alguns está explícito ao falar do devido processo legal, que seria o devido processo legal aplicado ao processo legislativo. Então, ele, legislador, também tem limitação na sua atuação. Tá certo? Este princípio, agora voltando do princípio do devido processo legal processual, ele é considerado um sobreprincípio, porque é dele que decorrem os demais princípios que estamos estudando. Vamos ao terceiro princípio, então. O princípio da isonomia. Ele é previsto de forma genérica na Constituição, mas também é aplicado especificamente no direito processual. Ele está no artigo 5º caput e inciso 1º da Constituição, artigo 5º caput e inciso 1º da Constituição, e também está no artigo 7º do novo Código de Processo Civil. E o que é o princípio da isonomia? De forma genérica, nós temos aquilo que já estudamos no direito constitucional,
que é o tratamento igual, né? Todos devem receber igual tratamento do Estado e apenas receber algum tratamento desigual na medida da sua desigualdade para alcançar a igualdade material, não é isso? Quer dizer, o Estado tem que usar o seu poder para que todos tenham um tratamento igual, para que todos estejam num mesmo patamar jurídico de tratamento. Isso significa, às vezes, dar tratamento diferenciado para aqueles que, por diversos motivos, não se encontram no mesmo grau de autossuficiência de informação econômica, então, econômico-financeira, social e etc. Aqui no processo, a lógica é a mesma, ou seja, todos os litigantes devem receber um tratamento igualitário do juiz. Isso significa dar igualmente, ou tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades. Deve ser verificada, portanto, a norma e na norma identificada a razão de eventual discriminação que ela tenha feito. Se essa discriminação for justa, ou seja, for feita apenas para igualar pessoas, ela é constitucional. Se for injusta, ela será inconstitucional. Portanto, são constitucionais alguns tratamentos desiguais feitos por nossa legislação processual, tais como prazos diferenciados para a fazenda pública. Então, entende-se que a fazenda tem, pelo volume e diminuta quantidade de pessoas para atuar e pela dificuldade da burocracia para que ela atue no processo, né, para que ela alcance informações, se instrua para que possa fazer uma defesa adequada do direito coletivo, do direito que é da sociedade em geral, ela deve ter um prazo maior do que o particular, que tem mais acesso, tem uma dinâmica mais fácil para desenvolver as suas atividades ali, que vão desencadear em atos processuais. Portanto, é constitucional esse tratamento desigual. E outro é aquele em favor, por exemplo, do consumidor, que pode ter o ônus da prova invertido de forma a beneficiá-lo. Quer dizer, se ele deveria, como autor, fazer a prova do fato constitutivo do seu direito, a lei permite que, diante de alguns requisitos preenchidos por ele, o juiz poderá alterar esta regra de distribuição de ônus da prova e falar: olha, fornecedor, você que tem que provar o contrário do que ele está afirmando, porque eu vou presumir, então, que a afirmação do consumidor é verdadeira. Esta é uma norma processual, uma regra de julgamento, que é constitucional justamente para atender, para preencher o princípio da isonomia. Certo? Próximo princípio, o princípio do contraditório. O princípio do contraditório está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, e nos artigos 9º e 10º do novo Código de Processo Civil. Princípio do contraditório. O que diz esse princípio? Ele assegura a ciência bilateral, ou seja, a ciência, na verdade, de todos dos atos processuais, permitindo a participação constante das partes na formação das decisões judiciais. Este princípio, então, ele é formado por dois elementos. Um elemento de informação e um outro elemento de possibilidade de reação. Quer dizer, para que o contraditório seja observado, tem que dar conhecimento a todas as partes do processo dos atos que foram nele praticados. Tudo o que aconteceu no processo deve ser comunicado a todos, mas não só isso. Para concretizar o princípio do contraditório, eu tenho que dar ciência, mas permitir também a reação. Dar prazo para que as partes possam se preparar e se manifestar a respeito, ou seja, elas devem ter a possibilidade real de participar da formação do convencimento do julgador. Portanto, isto é aplicado a todos os processos judiciais, mas também administrativos, por conta do que a Constituição mesmo fala, e ele deve ser analisado, então, sob essa vertente, ou essa dupla vertente de ciência e possibilidade de reação. No entanto, o princípio do contraditório, ele deve ser interpretado, aplicado em consonância com outros princípios do direito processual. Por exemplo, o da eficiência, o do resultado, ou seja, a eficácia, do resultado concreto. Portanto, nós podemos ter situações em que, excepcionalmente, o contraditório ele é
postergado, ele é atrasado um pouquinho, o juiz decide sem ouvir a parte contrária para depois ouvi-la e poder então modificar a sua decisão. O exemplo é o da liminar, decisão liminar. O juiz, às vezes, diante da urgência do caso, ouve o autor e já decide sobre alguma medida acauteladora que precise ser tomada ali. Para quê? Para garantir o resultado do processo. Então, ele decide sem ouvir a parte contrária, que ofenderia o princípio do contraditório, mas diante também desses outros princípios do processo, em especial aqui o da eficácia e o da eficiência, nós podemos ter esta decisão sendo feita antes de ouvir a parte contrária e podendo ser modificada depois de ouvi-la. Portanto, ele decide, intima a parte contrária para se manifestar depois a respeito e poderá até rever a sua decisão dependendo do que ela falar. Tá certo? Uma questão envolvendo aqui também o princípio do contraditório diz respeito à prova emprestada. Em razão desse princípio, o que é a prova emprestada? É aquela produzida num outro processo que vai ser emprestada para ser usada agora. Mas as partes participaram ou não da produção daquela prova? Pode ser que uma só tenha participado, que nenhuma tenha participado, ou ambas tenham participado. Esta prova emprestada, a regra é a seguinte: somente poderá ser usada contra alguém, primeiro, se esta pessoa contra quem seria usada a prova participou da formação dela, da produção dela. Aí eu posso. Ou então, se ela, mesmo sem tendo participado daquela formação, concordar com a sua utilização. Aí nós podemos ter a prova emprestada, em respeito a este princípio do contraditório. Tá? Vamos para o próximo princípio? Diretamente relacionado ao contraditório, o princípio da ampla defesa. Ele está também no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, o princípio da ampla defesa. Que significa? As partes poderão fazer o uso de todos os meios legais, as partes poderão fazer uso de todos os meios legais para a defesa dos seus direitos do processo. Como, por exemplo, o direito de peticionar, o direito de produzir provas e o direito de recorrer. Elas têm ampla liberdade para defender o direito que alega possuir. Certo? Então, esse direito de ampla defesa não é só para o réu. O autor também tem o direito de defender o quê? A sua posição jurídica. Se há um conflito de interesses, o interesse do autor também tem que ser defendido por ele e ele tem à disposição todos os meios legais, assim como o réu. O direito, então, da ampla defesa que está dentro desse princípio chamado de princípio da ampla defesa. Próximo princípio, o princípio da publicidade. Também, para que tenhamos um devido processo legal, nós não poderíamos ter atos secretos, né? O processo, ele deve ser público. Todos os atos do processo são públicos. Isso está expresso no artigo 5º, inciso 60 da Constituição, artigo 5º, inciso 60 da Constituição, e o artigo 8º do novo Código, o artigo 8º do novo Código. Este princípio, portanto, assegura o amplo acesso, não só das partes, mas também de qualquer outro interessado, a todos, vejam, todos os atos do processo. Qualquer um pode ir no cartório, pedir para ver qualquer autos de processo. Qualquer um pode entrar nas sessões de julgamento dos tribunais, nas audiências dos juízos de primeira instância. Todos têm acesso. A exceção, ou as únicas exceções são as seguintes. Primeiro, nos casos de segredo de justiça. E quando que pode ser imposto o chamado segredo de justiça a algum processo judicial? Apenas quando houver uma exigência de interesse social ou então para proteger a intimidade das pessoas. Só nessas situações, diz a Constituição, exigência de interesse social ou então para proteger a intimidade das partes. Isso está no artigo 5º, inciso 60 da Constituição. Mas mesmo nesses últimos casos, esse segredo não pode ser imposto às partes e a seus advogados. Quem participa do processo, partes e advogados, deve ter acesso integral. Tá? Este acesso só poderá ser restringido nessas hipóteses de segredo de justiça. E tem mais um caso extremo, em que se admite o segredo para as partes. Né? É uma coisa muito excepcional. E quando que isso ocorre? Pensem comigo. Se eu fosse fazer uma interceptação telefônica, eu teria que avisar a parte que vai ser interceptada? Claro que não.
Então, quando a própria eficiência, né, ou melhor, a própria eficácia daquele provimento jurisdicional depender desta limitação, pelo menos temporária, ela poderá existir, essa publicidade poderá não ser concretizada neste ponto e durante apenas o pequeno espaço de tempo necessário para isso. Tá certo? Bom, continuando, princípio da razoável duração do processo. Princípio da razoável duração do processo. Artigo 5º, inciso 78, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal e o artigo 6º do novo Código de Processo Civil. Bom, este princípio é o que garante o direito a um processo sem dilações indevidas. Quer dizer, o processo deve seguir apenas no tempo necessário, deve durar apenas o tempo necessário para que o modelo processual nosso, modelo constitucional processual seja observado. Então está implícito na ideia de um devido processo legal, mas ele foi também explicitado na Constituição. Ele é dirigido aos juízes, para que conduzam o processo de forma a chegar numa rápida solução do litígio, mas não significa atropelar garantias fundamentais, significa conduzir o processo nos prazos que a lei traz e em conformidade com os princípios constitucionais. Dentre eles, este faz com que o juiz tenha que caminhar pelo rumo mais rápido para se dar uma resposta às partes. Isto é dirigido ao juiz, mas não só a ele. O princípio também é dirigido ao legislador. Por quê? Porque o legislador deve editar leis que acelerem e não atrapalhem os processos. Também, sempre observando esses princípios que nós estamos estudando. E, por fim, o princípio também é dirigido ao administrador da justiça, aquele que trata da administração do Poder Judiciário. Para quê? Para que ele atue sempre de forma a garantir uma estrutura adequada ao bom funcionamento do Poder Judiciário. Então, é um princípio importantíssimo que se aplica não só à parte processual, mas também legislativa e também de administração pública. Seguindo, princípio do juiz natural. A Constituição nos traz esse princípio no seu artigo 5º, inciso 37 e também no seu inciso 53. Repetindo, o princípio do juiz natural está no artigo 5º, incisos 37 e 53. O que diz o princípio do juiz natural? Diz o seguinte: a jurisdição deve ser exercida por um juiz independente e imparcial, indicado por prévias normas constitucionais e legais. Então nós temos que ter normas na Constituição e nas leis prévias em relação às lides que se apresentam. Devem ser, então, normas que respeitem esses princípios todos que estamos vendo e que garantam a existência de um julgador independente e imparcial para aquele caso. Então, este princípio possui dois aspectos, um voltado ao Estado e outro voltado às próprias partes. Quanto ao Estado, o princípio diz que não deve existir, o Estado não pode criar tribunais de exceção, que são tribunais criados especificamente para julgamento de um determinado caso. Isso não pode existir. E aí vem a pergunta, e quanto àquelas chamadas varas especializadas criadas posteriormente? Você tem numa comarca 5 varas de competência plena e o tribunal resolve, por uma questão de melhor gestão dos processos, criar uma vara especial, criminal naquela comarca, e então que ela vai absorver todos os processos criminais. Entende-se que não há ofensa a este princípio, por quê? Porque esta competência é fixada por normas gerais e objetivas, né, gerais, abstratas e objetivas, e, claro, se isso for o que normalmente o que acontece, você perceber que isso está encobrindo uma situação muito forte, que se quer tirar um processo de uma vara para passar para um outro juiz, aí nós poderíamos ter, então, a ofensa a este princípio. Mas, a rigor, não há ofensa quando temos a criação normal de varas especializadas. Então, isto é o princípio dirigido ao Estado e uma questãozinha trabalhada a respeito disso. É proibida a criação de tribunais de exceção. Por outro lado, esse princípio quanto às partes proíbe que elas escolham quem vai julgar o seu caso, é evidente, né? Eu não poderia escolher um julgador ao meu bel prazer para que eu seja beneficiado por isso. Então, há diversas regras, inclusive no Código, que visam evitar que isso aconteça, né? Impedir que ocorra a eleição, a escolha do próprio julgador.
certo? Então esse é o princípio do juiz natural. Próximo princípio, princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio do duplo grau de jurisdição, ele não está expresso na Constituição. A Constituição não traz em nenhum momento é adotado o princípio do duplo grau de jurisdição. E o que é o princípio do duplo grau de jurisdição? Vejam vocês. A Constituição traz aquela estrutura que eu falei para vocês de tribunais e juízes de primeiro grau e traz, inclusive, algumas previsões de recursos. Recurso extraordinário, recurso especial, como competência, respectivamente, do STF e do STJ. Para alguns, isso significa que a Constituição implicitamente adotou o princípio do duplo grau. Para outros, não. Ela não adotou, tanto que ela prevê competências originárias do Supremo Tribunal Federal. Alguns vão falar, mas isso é exceção e não a regra. O fato é o seguinte, mesmo que se considere o princípio do duplo grau como um princípio implícito, nós temos algumas exceções que têm sido consideradas constitucionais, tá, pela jurisprudência e pela doutrina, e de que forma se compatibiliza isso que eu vou mencionar a vocês com o princípio. São obediência, ou seja, respeito também a outros princípios constitucionais fazendo sopesamento de valores. Então vamos lá, exemplo, os embargos chamados infringentes na execução fiscal, que é como uma apelação, só que tem esse nome de embargos infringentes, no caso de uma execução fiscal de pequeno valor em que sejam apresentados os embargos do devedor. A sentença que julga os embargos do devedor, se o valor da execução for pequeno, ela pode ser impugnada não por uma apelação que vá ao tribunal, mas por um recurso que é julgado pelo próprio juiz que proferiu. É quase que um pedido de reconsideração, isso é constitucional, como se tem reconhecido. Além disso, nós temos também uma exceção que é o chamado julgamento dos tribunais pela teoria da causa madura. O que é isso? Quando o juiz de primeiro grau extingue um processo sem resolver mérito, e a parte apela, né, o autor apresenta apelação. Se o tribunal entender que, na verdade, não é caso de extinção sem julgamento de mérito, mas é caso de julgamento de mérito, ele afasta esta preliminar que o juiz acolheu e passa a julgar diretamente o mérito, suprimindo um grau de jurisdição. Isso é admitido pelo nosso ordenamento e isso tem sido considerado constitucional. Isso a gente vai ver depois com mais detalhes ao estudarmos os recursos. Tá? Mas é constitucional. Então, só para trazer alguns elementos de ilustração, alguns exemplos para situações em que o princípio do duplo grau é afastado. O outro princípio é o princípio da motivação das decisões judiciais. Artigo 93, inciso 9. Toda decisão judicial deve ser motivada, isso para que haja um efetivo controle, não só das partes, para saberem por que o juiz decidiu desse jeito e não daquele, mas também porque a sociedade deve controlar as decisões judiciais e os órgãos superiores devem entender qual foi o raciocínio do juiz para que aquela decisão seja proferida a fim de controlá-la no eventual recurso. Então, o princípio da motivação das decisões judiciais. Decisão não motivada, ela é nula. Tá? Princípio da vedação de provas ilícitas. As provas obtidas de forma ilícita não podem entrar no processo, e se entrarem devem ser retiradas. Além disso, toda prova ilícita que proporcionar o alcance de outras provas vai contaminar as provas que forem obtidas em decorrência daquela primeira. É aquela teoria do fruto da árvore envenenada. O fruto da árvore envenenada também está envenenado. Então a prova que seja oriunda de uma ilicitude também vai ser ilícita. Tá? Então isso é uma garantia de todos nós, que não teremos direitos ofendidos para a produção de provas. Há exceção. Tem sido admitida exceção quando for comparado o bem jurídico ofendido quando for produzida uma prova ilícita do que aquela prova ilícita vai acabar beneficiando. Então, no campo penal, tem sido colocado o seguinte, se para provar sua inocência a parte acabou fazendo uma gravação clandestina, a sua liberdade vai ser prestigiada em detrimento da intimidade que estava protegida daquelas outras pessoas. Então, aquela prova ilícita poderá ser excepcionalmente admitida neste caso. Tá bom? E, por fim, o princípio da reserva de plenário, quer dizer o seguinte, o princípio da reserva de plenário quer dizer o seguinte, os tribunais, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, só pode fazê-lo pelo seu órgão máximo, pelo pleno, tribunal pleno. Isso está no artigo 97 da Constituição.
Mas esse tribunal, se ele for muito grande, com mais de 25 membros, ele pode criar um órgão especial. E esse órgão especial pode receber a delegação do Tribunal Pleno para declarar inconstitucionalidade. Então vejam, juízos de primeiro grau podem declarar inconstitucionalidade de leis. Eles podem declarar, sozinhos. Mas os tribunais não podem declarar inconstitucionalidade de leis nos seus órgãos fracionários pequenos ou médios, que seriam as turmas ou sessões. Eles têm que fazer isso por meio do seu Tribunal Pleno ou órgão especial. Eles só são dispensados disso se por um acaso já tivesse sido declarado inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e que eles estejam somente replicando. Ou, claro, depois que o Tribunal Pleno já se manifestou, todos estão livres para declarar seguindo a inconstitucionalidade já reconhecida pelo Tribunal Pleno. Mas a regra é, tribunais, vocês para declarar inconstitucionalidade de leis devem fazê-lo por meio do seu Tribunal Pleno ou órgão especial. Esses são os principais princípios que nós vemos na Constituição relacionados ao processo. Quanto ao processo civil, então, ou direito processual, até em geral, a gente poderia resumir da seguinte forma, para a gente fechar aqui a nossa aula. Em resumo, o processo civil é regido por 3 princípios essenciais para a gente juntar tudo o que vimos. O princípio do acesso à justiça, o princípio do devido processo legal e o princípio da efetividade do processo. O princípio do acesso à justiça, do devido processo legal e da efetividade do processo. Tá? Para que ele concretize tudo isso, ele parte de 3 institutos fundamentais, que são a jurisdição, a ação e processo. Mas isso é objeto da nossa próxima aula. Ficamos por aqui hoje, então. Próxima aula a gente trata dos institutos fundamentais do processo. Um abraço a todos e até a próxima.